Olá, assombrações e enigmas. Vou compartilhar um relato que aconteceu comigo durante a minha adolescência. Peço que substitua os nomes, por favor. A história começa a se desenrolar em meio ao encanto da juventude e do primeiro amor. Eu, Maria, vivia na agitada capital do estado, aos meus 16 anos, na época em que experimentava meu primeiro relacionamento amoroso. Pedro, meu namorado, tinha 19 anos e era um jovem que conquistava corações por onde passava. Com um sorriso encantador, cabelos levemente compridos, sempre vestindo jeans desbotado e uma jaqueta de couro, ele carregava consigo o charme de um verdadeiro bad boy. O aroma do seu perfume delicioso pairava no ar, deixando rastros por onde íamos, e seus olhares admirados eram acompanhados pelos suspiros das meninas ao redor. No entanto, eu era a escolhida, e Pedro fazia questão de me fazer sentir como uma princesa única em seu mundo. Nossos dias eram repletos de risadas, passeios descontraídos e a sensação de que estávamos vivendo um conto de fadas adolescente. A cada momento ao lado de Pedro, eu me via imersa em um mundo de encanto e emoções intensas. O que o destino reservava para nós? A história do meu primeiro amor estava apenas começando. O vento dos nossos sonhos foi bruscamente interrompido quando, naquele ano, meu pai sofreu um infarto e partiu, deixando minha mãe grávida e desamparada. O luto envolveu nossa casa, e a felicidade que antes transbordava foi substituída pela dor da perda. Com poucas alternativas, minha mãe e eu tomamos a decisão de nos mudar para a casa da minha avó, localizada no pacato interior do estado de São Paulo. A mudança representou não apenas uma transformação física em nosso endereço, mas também uma mudança profunda em nossas vidas e perspectivas. A notícia da mudança foi difícil para Pedro assimilar. Ele não aceitava o fato de nos separarmos e, em meio a brigas e lágrimas, implorou para que eu ficasse na capital, na casa dos pais dele. No entanto, a responsabilidade de ajudar minha mãe, agora grávida e viúva, era uma prioridade que não podíamos ignorar. Assim, seguimos em frente com os preparativos da mudança, mesmo que isso significasse uma dolorosa despedida. Nossa última noite juntos foi marcada por lágrimas, carinhos e promessas de amor eterno. Entre suspiros, Pedro propôs algo incomum, um pacto. Ele havia visto algo na internet, uma espécie de ritual que, segundo ele, uniria nossas almas para sempre, impedindo que nada nos separasse. A ideia era estranha, mas naquele momento de tristeza e incerteza, a promessa de uma conexão eterna parecia ser a tábua de salvação para nossos corações partidos. Aceitei o pacto movida pela emoção do momento e pela crença de que aquilo nos manteria unidos, mesmo diante da distância física iminente. Pedro explicou os passos. Acenderíamos uma vela, furaríamos nossos dedos indicadores e, em seguida, faríamos uma oração. Quando nosso sangue se unisse, nada mais poderia nos separar, nem na vida, nem na morte. Entre juras de amor, realizamos o pacto, prometendo ficarmos juntos para sempre. Um arrepio percorreu meu corpo quando a vela se apagou sozinha. Pedro parecia diferente. Sua voz soava um pouco estranha, mas atribuí isso à emoção da despedida. Rimos do fenômeno sobrenatural, ignorando qualquer sinal de que algo incomum pudesse ter acontecido. Mal sabíamos que aquele pacto, repleto de emoções intensas, estava prestes a nos levar por caminhos imprevisíveis e misteriosos. A história do meu primeiro amor se tornava cada vez mais intrincada e cheia de surpresas. Após a mudança para a tranquila cidadezinha,
A vida parecia ter retomado seu curso normal. Minha mãe estava bem cuidada pelo amor e carinho da minha avó, e o nascimento do meu irmãozinho caçula trouxe alegria à nossa casa. Pedro, apesar das 2 visitas, começou a se transformar de maneira alarmante. Pouco a pouco, o Pedro carismático que conheci deu lugar a alguém agressivo, com palavras duras e um ciúme anormal. Ele já não se parecia com o namorado encantador que um dia foi. Suas roupas estavam sujas, os cabelos desgrenhados, e ele se afundava em álcool. Constantemente nervoso, suas palavras eram agora ameaças, ofensas e absurdos que me deixavam temerosa. Confrontada com essa mudança drástica, decidi, com medo, terminar o relacionamento. Na noite em que tomei essa difícil decisão, fui acordada por um grito desesperado. Pedro chamava meu nome em meio ao pesadelo que parecia ser a realidade. Alguns dias depois, a notícia chegou. Pedro, em um surto de fúria, tinha vindo para a minha cidade. Devido a uma forte chuva na estrada e à alta velocidade em que estava, perdeu o controle da moto. O acidente fatal levou embora a vida daquele que um dia foi meu grande amor. A mistura de emoções nesse momento era avassaladora. O medo que eu sentia ao encarar a transformação de Pedro, a decisão difícil de terminar o relacionamento e agora a trágica notícia de sua morte. O destino tinha tomado rumos que eu jamais poderia prever, e a história do meu primeiro amor se desdobrava em uma trama de surpresas e reviravoltas que nenhum de nós poderia ter imaginado. A notícia da morte de Pedro me deixou arrasada. Sentia-me culpada e imersa em tristeza, mas algo mais pairava no ar, algo sinistro que não conseguia compreender. Uma sensação de observação constante, medo inexplicável e sussurros estranhos que ecoavam em minha mente. Crises de choro sem explicação se tornaram uma constante em meus dias. A casa, antes cheia de alegria, agora estava permeada por barulhos estranhos e uma atmosfera pesada. Em uma noite comum, enquanto assistíamos TV, o porta-retrato com a foto de Pedro caiu da estante da sala sem motivo aparente. Eu estava começando a duvidar da minha sanidade e decidi compartilhar essas experiências com minha mãe. Contudo, ela, atribuindo tudo ao trauma do término do relacionamento, pensou que eu estava passando por uma crise. Eu sentia a presença de Pedro ao meu redor, como se ele ainda estivesse ali. O perfume familiar dele permeava o ar, e uma sensação de que algo estava profundamente errado se instalava em mim. A situação atingiu um novo nível quando os sonhos com Pedro se tornaram pesadelos incrivelmente reais. Sentia tanto medo que comecei a dormir no quarto da minha mãe em busca de conforto e segurança. Em uma noite quente de verão, com a janela aberta para amenizar o calor, ouvi um sussurro suave que chamava meu nome. Maria. Sou eu, Pedro. Me deixe entrar. O ar ficou pesado e um arrepio percorreu minha espinha. Minha mente lutava entre a racionalidade e o inexplicável, enquanto o chamado de Pedro ecoava no silêncio da noite. O que estava acontecendo? O que Pedro queria dizer com "me deixe entrar"? A história do meu primeiro amor estava tomando uma direção obscura e misteriosa, deixando-me presa em um mundo entre a realidade e o sobrenatural. A cena macabra se desdobrava diante de mim. Pedro, deformado e sujo, segurava as grades da janela com mãos distorcidas e um sorriso macabro no rosto. "Eu te amo, me deixe entrar", disse com uma voz distorcida que ecoava em minha mente. O perfume agradável que antes me envolvia transformou-se em um odor pútrido, uma lembrança de sua condição agora apodrecida e deformada.
Gritando desesperadamente, implorei pela ajuda de minha mãe, mas ela não conseguia enxergar a figura grotesca do lado de fora da janela. No entanto, todas as noites ele aparecia nos meus sonhos, repetindo a mesma súplica para entrar e a promessa de que ficaríamos juntos para sempre. Minhas forças se esvaíram, meu apetite desapareceu e a vida se tornou um tormento incessante. Foi então que, em meio ao desespero, lembrei-me do pacto. Contei tudo para minha mãe e minha avó nos conduziu até uma velha benzedeira da cidade. Ela explicou que, uma vez feito o pacto, não era possível quebrá-lo. O máximo que ela podia fazer era afastá-lo e aconselhou-me a orar para que Pedro encontrasse a luz. 5 anos se passaram desde aquela noite aterrorizante. Embora eu nunca mais tenha visto Pedro, sua presença ainda se fazia sentir. O cheiro do perfume, agora uma lembrança constante, permanecia para me recordar de que ele estava por perto, cumprindo a promessa do pacto de sangue que fizemos. Nunca mais tive coragem de me envolver emocionalmente com outra pessoa. Vivendo em um estado constante de alerta e receio de que, de alguma forma, ele pudesse retornar para cumprir sua promessa macabra. O peso do pacto continuava a assombrar-me, uma lembrança constante de uma história de amor que ultrapassou os limites da vida e da morte.